Bom Feliz Natal a todo mundo, dia 24, finalizando o ano. Exatamente. E com essa época de movimentação intensa aí, o tema de hoje vamos falar sobre prevenção de acidentes e lesões também, inclusive nas ceias de Natal. É o senhor que trabalha nessa área aí, seguidamente atendendo casos de problemas de ferimentos e tal, acidentes, né? Domésticos principalmente. É bastante comum nessa época de festa familiar, na verdade. Então, feriados e festas familiares é bastante comum. As pessoas se unem e aquela descontração é bastante comum, você se distrair com alguma coisa, sai da rotina e tu acaba tendo algum tipo de acidente. Essa época do ano todo mundo viaja, então também tem acidente de trânsito. Então estamos aqui para desejar um Feliz Natal a todo mundo e que seja sem acidente, que seja sem nenhuma intercorrência, nenhuma coisa, nenhuma notícia ruim para a tua família aí que está nos ouvindo. Começando, doutor, com segurança nas estradas. Exatamente, né? Esse momento agora todo mundo viaja, então cuidado com as estradas, o movimento é bastante intenso. Dá preferência sempre a viajar durante o dia, se programe para sair um pouco com antecedência. Essa época é mais um momento, então aquele trecho que tu faz em 1 hora, em 2 horas, provavelmente vai levar um pouco mais. Então tente sair um pouco com antecedência para evitar a pressa, né? Veja na família quem tem mais experiência com direção, então evitar pegar a estrada, quem nunca pegou a estrada. Sim. É muito acidente que tem nessa época, para que todo mundo passe o Natal mais tranquilo. Sim. E com relação à prevenção, doutor, com relação a incêndio, choques domésticos também? Nessa época é bastante comum ter iluminação de Natal, né? Então, dependendo da parte elétrica, como está a tua casa, bastante luzes de Natal. Então, muita criança, né? Bastante comum nessa época ter familiar, ter sobrinho, ter criançada em casa. Então, com curiosidade, mexe nessa parte elétrica. Então, nessa época do ano é muito comum você ter esse tipo de acidente com a eletricidade, vai mexer na lâmpada ali da árvore de Natal, e também com incêndio, tá fazendo comida, bota o Chester, né, que fica 12 horas no forno, quanto tempo é de Chester no forno, nem sei mais aí, no quem tiver 3 horas, né, fica lá no forno, esquece, sai, faltou alguma coisa e vai comprar alguma coisa no mercado, deixa o Chester no forno. Então esses cuidados são importantes para evitar esse tipo de acidente. Certo. Tem também a preocupação com relação à segurança alimentar, né? Quais as principais dicas aí? Então, cuidado com o tipo de alimentação, às vezes a gente costuma exagerar nessa época do ano. Uma dica muito importante, assim, geralmente essa intoxicação alimentar ela vai vir depois, né? No dia seguinte, 2 dias depois, com diarreia, com vômito. Se hidratar bastante, inclusive durante a ceia de Natal, justamente para evitar isso, a gente acaba bebendo bastante, esquece de tomar água, né? Então, durante a ceia de Natal, se hidratar já para evitar isso. E se acontecer no dia seguinte, bastante água, aquele soro caseiro, que é de farmácia mesmo, pode comprar aquilo. E muito cuidado com febre. Se tiver febre, é sinal de que pode ser alguma infecção realmente bacteriana, pode precisar de antibiótico. Então é importante que você procure atendimento médico nesses casos, tá? Fora não tendo febre, sendo só a diarreia, se hidratar bastante, usar o soro caseiro ali da farmácia para poder se recuperar bem para o dia seguinte. Sim. Nas festas final de ano tem a preocupação também com relação à segurança com fogos de artifício. Bastante comum também nessa época, até mais no Réveillon do que no Natal, mas também pode acontecer agora. Ver as instruções de segurança e do uso dos fogos de artifício. O ideal é que se evite, na verdade, né? Mas a gente sabe que o pessoal gosta bastante, então se for usar, siga as instruções, acenda longe do rosto. Cuidado para isso não explodir na tua mão. Então é muito comum nessa época quando acontecer amputações. Inclusive eu sou especialista de mão e no próprio site ali da Sociedade Brasileira de Mão, se você for abrir o site deles agora, quem tiver curiosidade aí que está nos ouvindo, essa época do ano sempre tem campanha com relação a fogo de artifício, porque a incidência de amputação de dedo, amputação de mão por esse tipo de acidente é muito alta nessa época do ano, assim como na época de São João, né? Então, sempre tem essas campanhas aí da Sociedade Brasileira, qualquer coisa entra no site ali, vai ter mais informações, mas cuidado, tire longe do rosto, de preferência acender com o pavio maior, então cuidado com a qualidade desse fogo que tu está comprando também. Certo. E o senhor já deve ter atendido aí vários casos com relação a acidentes com cortes, né? E claro, essa época também cuidar aí com as facas. Como é que é agir, por exemplo, se sofrer um corte?
A primeira coisa é você fazer a compressão, tá? Então, uma coisa muito comum de erro que as pessoas fazem é cortou, comprime ali e a cada, sei lá, 10 segundos fica olhando para ver se parou de sangrar, né? Então, tu comprime e tira. Como é que acontece a coagulação do sangue? Então, uma vez que tu tem um corte, as plaquetas elas começam a fazer uma barreira para esse corte parar de sangrar, tá? Como se fosse uma represa mesmo, literalmente uma represa. Isso demora um tempo, tá? Então, se tu tá tirando aquele curativo o tempo inteiro, toda vez que tu tira o curativo, tu também tira fora um pouco dessas plaquetas, tá? Proteção, é. Então, faz a compressão, aguarda 10 minutos ali comprimindo. Não adianta a ansiedade de ficar olhando, não é você olhar que vai parar de sangrar, tá? Então, comprime e espera, 10 minutos ali comprimido, tá? Lavar bastante isso aí, água e sabão, evita passar pasta de dente, que é mais que o pessoal costuma usar outros produtos caseiros, né? Banho, folhas, banha, né? Então evita esse tipo de produto. É lavar com água e sabão, o seu sabonete do banho mesmo, deixar bem limpa aquela região do corte. Se for mais profundo, tem que procurar a emergência do hospital para dar ponto. Mas o mais importante é que faça a compressão, que fique comprimido ali por uns 10 minutos sem ficar tirando, abrindo, tá? Uma dica importante com faca: usar as facas afiadas, por mais incoerente até que possa parecer, mas facas com pouco fio são as que causam mais acidente, porque tu tem mais dificuldade de cortar o alimento. Então, usar as facas afiadas para poder ter um corte mais preciso e evitar que isso escape de alguma forma, ter que fazer força para cortar o alimento. E evitar também, como a gente comentou, se programar para a tua ceia de Natal, para evitar que você, por exemplo, tenha que cortar algum alimento congelado. Então, chegou mais gente, não sabia. Então, é muito mais comum esse tipo de corte quando você tenta cortar alguma coisa congelada, né? Então, se programe com a tua ceia de Natal com antecedência, evite tentar cortar isso com comidas congeladas e com a faca bem afiada para evitar corte. Certo. Outra preocupação, doutor, é com relação como agir no caso, por exemplo, de queimaduras. Queimadura é outra parte bem comum que também tem bastante erro também. O pessoal adora botar pasta de dente, botar banho, então é sempre evitar esse tipo de produto, qualquer tipo de lesão, tá? Se queimou ali em casa, bota a mão, bota a parte do corpo que queimou embaixo de água corrente, tá? Não precisa gelar, não precisa pôr gelo, o gelo inclusive queima mais ainda a pele, tá? Então também é outro erro bastante comum, você aplicar gelo nessas horas que vai queimar mais ainda, tá? Então a recomendação é água corrente, água temperatura ambiente, da pia, do banheiro, do chuveiro, enfim, né? Água corrente ali também, 10 minutinhos até resfriar essa pele e fazer um curativo com a gaze molhada, com óleo de girassol, que pode ser feito com óleo de girassol, pode ser colocado, tá? Mas evitar botar gelo ou botar a mão na água, uma bacia de água. Não, é água corrente, é deixar essa água corrente em temperatura ambiente para diminuir a temperatura da pele. Sim. E com relação às crianças, quais as dicas? Sempre ficar de olho na criançada, essa época é saudável, inclusive, que as crianças se encontrem e que brinquem, né? Sair um pouco do videogame, sair um pouco da TV, elas vão brincar, elas vão correr, vão pular no sofá. Isso é saudável, pode ser feito, deve ser estimulado, inclusive, mas com o adulto perto, né? Alguém sempre de olho. Essa brincadeira no sofá, um empurra o outro e acaba caindo, acaba gerando algum tipo de fratura. É ficar de olho, ter sempre o adulto por perto, tá? Mas é importante que se estimule esse tipo de atividade para mudar um pouco o foco da criançada, mas sempre com o adulto por perto. E também tem a situação do teor alcoólico, como diz, da intoxicação alcoólica, né? Geralmente, nessa época do ano aí, tem uns que exageram. De vez em quando só, né? É raro, mas acontece. Só no Natal Só no Natal, não. Nessa época, né, a gente sabe que o pessoal costuma beber um pouco mais. A dica é: se hidrate bastante, coma, se alimente, tá? Evite começar cedo a bebida. Muitas vezes tu chega na casa das pessoas e tu começa a servir bebida e a ceia só vai sair um pouco mais tarde, né? Então se alimente, vá petiscando durante a confraternização e vá tomando água, né? Reveze um pouco a bebida alcoólica com um pouco de água para evitar um exagero muito grande, tá? E evitar que tenha algum tipo de intoxicação alcoólica também. Sim. Ok, dicas do Dr. Tiago Santana, médico ortopedista, traumatologista. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado. Bom ano para o senhor também, para a sua equipe. O senhor trabalha com o Dr. Virgílio, né? Eu, o Dr. Virgílio, o Dr. Marcelo Conrad, ali na Clínica São Mateus, tá? Estamos ali disponíveis para quem precisar. Que todo mundo tenha um excelente Natal,
sem acidentes, né? Preferência. Então, preste atenção nas dicas que foram passadas hoje. E caso aconteça, a gente vai estar sempre disponível, o hospital está sempre disponível para o melhor atendimento para vocês. Tá certo. Muito obrigado, doutor Tiago. Eu Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. A Mega da Virada vai sortear um prêmio estimado em 600 milhões. Não.